estão vocês? Tudo bem? Aqui nós estamos num assunto interessante, nem está na melhor visão, mas vamos lá. Aproveitar para a gente o assunto que a gente estava falando, vamos me apresentar primeiro. Chico Stone, trabalho com mentoria e desenvolvimento humano. Ana Paula Fernandes, psicóloga. Sabe que nós somos Carvalho, eu também sou Carvalho, depois é outro assunto, né? Olha só, a nossa árvore é a mesma, É a mesma, viu? E uma árvore muito interessante. muito forte. É. E aí nós estávamos falando sobre arquétipos. Eu digo, vamos gravar, porque senão nós já estamos aqui já viajando um pouquinho, mas é interessante do olhar do arquétipo por dois prismas. Um pelo olhar da psicologia, pelo olhar do conceito arquétipo, e a gente também tem o olhar do arquétipo pelo lado da espiritualidade. E o arquétipo é o mesmo, só é como eu olho o brilho, né? Se eu estou olhando, por que lado eu estou olhando. Então, Ana Paula, te apresenta, vamos falar um pouquinho do conceito arquétipo, e aí a gente vai alimentando essa conversa de hoje. Então, vamos lá, sou Ana Paula Carvalho, psicóloga clínica, trabalho no meu consultório em Curitiba, atendimentos online e também presencial. Vamos começar falando sobre arquétipos, né? Arquétipos são símbolos, são imagens. O arquétipo ele pode estar muito ligado à nossa consciência arcaica. A consciência arcaica é aquela consciência que vem do nosso cérebro reptiliano, o cérebro mais antigo, aquela consciência do nosso cérebro, do nosso sentir, que muitas vezes nós não sabemos nem de onde vêm essas imagens, nem de onde vêm, mas elas estão na nossa cultura. Elas fazem parte da nossa cultura, na consciência do nosso clã, que muitas vezes é a nossa família, e que também aquilo já está introduzido pelos nossos ancestrais, né? A figura do arquétipo é o que é, né? É, isso é bem típico, né? Por exemplo, uma figura de mãe é uma figura que é mãe em qualquer lugar do mundo, né? O significado que nós vamos dar para mãe vai depender da história de cada um, mas mãe é mãe. Mãe é quem nos traz aqui para esse planeta. Então, a mãe tem a figura da mãe, ela tem todo um aspecto, ela tem todo um conceito e tem todo um significado. Um significado geral, mas também um significado baseado na história de cada um. Passar um pouquinho para o Chico falar um pouquinho sobre Deixa o arquétipo. eu, vamos aprofundando um pouquinho, vamos pegar o mesmo exemplo que tu trouxe, mãe. A mãe tem toda uma bagagem, ela tem todo um significado. Então, quando eu trago esse mesmo arquétipo, mãe, para o lado da espiritualidade, o que eu estou querendo dizer? Que mãe carrega o ônus e bônus. Então, mãe, quando eu penso em mãe, eu penso mãe é uma mãe acolhedora, mas outros podem não ter esse olhar de mão acolhedora. Só que a mãe é geradora. Para ser mãe, gera. Para ser pai, gera. Senão, não estão colocados dentro do arquétipo, né, original. Então, quando eu trago isso, que hoje se fala muito dos animais de poder, dos arquétipos de animais, eu uso a águia, eu uso o urso, eu gosto muito da coruja, né, e usei no meu celular em vários momentos, eu estou me apropriando do que representa na minha origem, e aí é para todos, como diz, mãe é mãe, pai é pai, o urso é o urso, ele tem aquilo na sua propriedade, na sua força, mesmo eu aceitando ou não, ele é o que tu fala, né? E aí eu me aproprio daquilo que esse arquétipo traz, né? Então, dentro da psicologia, eu trago a força do arquétipo, mas dentro da espiritualidade, eu também trago essa mesma força, né? Então, vamos. Existe um exercício sistêmico muito bacana de nós fazermos, falando em animais.
né? Que animal eu sou? A partir deste animal, você pode ver várias características que têm a ver com você. É um teste que a gente utiliza na terapia familiar sistêmica de projeção. Eu projeto naquele animal as minhas próprias características, as minhas características de força e as minhas características de fraqueza, porque nós somos, como você acabou de falar, a dualidade, né? Tanto de um lado quanto do outro. O nosso objetivo é que nós sempre possamos evoluir para ficar no meio, no equilíbrio dessa dualidade. Porque, inclusive, não adianta, nós temos as nossas vulnerabilidades e precisamos aceitá-las também, a hora que nós aceitamos e que introjetamos dentro de nós, nós podemos evoluir a partir delas também. E elas fazem parte, elas são importantes, elas nos desenvolvem para que a gente possa ser um indivíduo cada vez melhor. Te fazer uma pergunta. Tu trouxe que o ideal é nós estarmos no meio, mas não é quando a gente está numa força em que é o que gera um movimento, tipo, se eu estou caído naquele arquétipo, ou, né, ou pelo lado negativo ou positivo, quer dizer, nas sombras ou na luz, que é isso que me gera. O que eu sinto meio não me gera movimento. Eu tô Uhum, viajando, sabe? Mas, tipo, uhum. não é que quando eu caio no arquétipo do urso, um exemplo, quando eu caio, que eu tô indo com muita força, desproporcional a um fato, eu estou caído naquela força, mas é isso que está me movimentando nesse momento. Ou Sim, eu estou muito acolhedor, muito abraço, muito urso, que me faz eu cair pelo outro lado e que me gera aprendizado e mudança. eu consigo entender o que você está falando de duas formas. Aqui você está no movimento da força do urso, mas aqui você também está muito na ingenuidade. Vamos olhar por esse lado. Não sei se faz sentido isso para você, porque enquanto eu estou na força da ação, eu estou na força do masculino. Enquanto eu estou na força do acolhimento, que a gente pode fazer um link com a força do masculino e com a Uhum, força do feminino. Mas uhum, para eu estar é, só na força de um lado, eu talvez eu haja com mais agressividade, eu haja com mais pensamento, sem utilizar um pouco a minha qualidade, que seria movimento com amorosidade, que seria o equilíbrio e não com a ingenuidade. Se nós fôssemos olhar só o fato da amorosidade, o fato do acolhimento, a gente também fica vulnerável à nossa inocência. Bert já fala isso. Então, o quanto é importante nós não estarmos nem numa polaridade e nem na outra polaridade, e estarmos no equilíbrio. Por quê? Porque eu vou agir como adulto. Vamos pensar que aqui de um lado está o nosso lado pai e o nosso lado mãe, né? O nosso lado pai crítico, muitas vezes, e aqui a criança inocente. E no meio está o nosso adulto, que é o nosso modulador. É o adulto que age com assertividade e amorosidade. Enquanto talvez estivesse só do lado do pai crítico, que vai agir com agressividade, com força, com crítica, ou só no lado da mulher, da mãe, no lado em que essa mulher só vai ser amorosa, vai proteger, mas também não vai deixar com que os filhos cresçam. Então, é super importante a gente ter os dois olhares, mas que a gente possa caminhar para o meio, porque é o meio que vai nos dar o equilíbrio para que eu possa usar a força com leveza, que eu possa usar a força com amorosidade, que eu possa usar a força com qualidade. Não sei se isso faz sentido. Não, faz todo sentido, faz sim. É porque, de novo, né? O arquétipo é o que é, ele não tem Exato. lado.
Ele é o que é, e como nós temos os lados bons e o lado ruim, ele é o que é. Basta eu me aproveitar do que lado eu quero escolher, né? Porque a força não quer dizer que não traga um monte de coisa ruim e um monte de coisa boa por si só, Isso. né? Isso, para Jung, eu acho interessante a gente colocar aqui que o que são as imagens arquetípicas? Elas são símbolos, né? Elas são símbolos, são arquétipos, são forças muito maiores que o psiquismo dá conta, né? Então, assim, eles muitas vezes eles nos impedem de agir de uma forma ou nos fazem agir de tal forma, Nos impulsionam. nos Uhum, impulsionam, né? uhum. Então, assim, a gente precisa olhar para as imagens, né, e ver o que a gente pode tirar delas, Mas né? Qual o simbolismo que elas têm. como que eu escolho isso? Como que eu vou pensar, qual é, porque eu estou entendendo que cada um de nós tem arquétipos, nós estamos interagindo de algumas características, certo? Tanto que algumas pessoas eu sou chamado do urso. Sim. Eu tenho características de urso, fecha muito. E eu vejo Uhum. muita gente que tem características, e não foi o que eu escolhi, é o que é, Uhum. certo? Uhum. Então, como que eu sei, como olhando pelo olhar da psicologia, qual é o meu arquétipo? O que que eu, ou se eu posso dominar, eu posso induzir a ter um determinado arquétipo? Não sei se entende a minha pergunta. Não, não entendi. Vamos Eu lá, não volta a escolhi ser reformular. urso. Eu sou o que Sim. sou, entendeu? A minha Aham. vida me mostrou o quê? Porque eu sou caloroso na recepção, meu tipo de abraço, a minha forma, eu sou grande, eu sou espaçoso, eu não, né? Eu sou muitas vezes solitário, mas muitas vezes eu gosto do meu momento de recolhimento, eu gosto do meu momento de sol, eu me reconheço, a vida, e isso as pessoas já me chamam. Eu sou o Pimpão, né? Tu te lembra do Uhum. Pimpão? Entendeu? Sim. Eu tenho uma coisa, as pessoas me reconhecem, não foi algo que eu imponho às pessoas. Então eu não Uhum. escolhi, a minha vida mostrou, eu emano uma energia. Entendi. Uhum. Só que se você ficar muito na energia de que você é o urso da fortaleza, você pode, por um acaso, é, emanar raiva, porque o urso também pode emanar raiva se tiver na sua polaridade, certo? Por isso o equilíbrio que tu falou. Se eu estou Por no isso o equilíbrio, equilíbrio. Isso, porque pessoas completamente dominadas por um arquétipo, elas às vezes podem perder um pouco da noção da realidade. Não sei se isso faz sentido ou não, mas né? a pergunta inicial que eu te faço é: eu não escolhi, e eu acredito que a gente passa. Eu não acredito que eu sou, eu acredito que eu estou, né? Eu estou hoje com essa. Espero ser mais coruja na frente. Por que coruja? Porque coruja estuda, coruja observa, É coruja tem uns olhão desse inteligente, tamanho, sim. entendeu? Tá lá vendo o É o símbolo mundo. da inteligência, né, a coruja? Então não Inclusive é é o à símbolo toa. da psicologia, se não me engano. Entende? Então, esse é o que eu gostaria de ser. É Mas que o hoje é o que. arquétipo não está, no meu ponto de vista, ele não está sujeito à minha vontade. Ele é o que ele é. Perfeito. Então, como é que as pessoas sabem que são o que são? Esta é a minha Tal- pergunta. Talvez elas se conhecendo, elas sentindo. No meu ponto de vista, esse é o caminho do desenvolvimento, né? Entender a simbologia, né, do que elas são, mas elas só vão entender isso desde que elas estejam abertas ao novo, que muitas vezes é esse processo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E não adianta a gente dizer que o outro pode mudar desde que ele não queira, porque ele não vai mudar. Nós só temos a possibilidade de mudar nós mesmos e com muito trabalho. Então, se Perfeito. a pessoa estiver aberta para olhar para isso e querer
se trabalhar, porque na verdade não somos nós que trabalhamos com a pessoa, ela trabalha consigo própria através de nós, como facilitadores de uma certa maneira, porque com a nossa teoria e com o nosso estudo e com a nossa prática, nós podemos e somos mero auxiliares nesse desenvolvimento. Eu digo que a gente pode falar do que a gente vivenciou, né? Tu tem um estudo específico, né? Mas eu vejo que a gente também tem um monte de pérolas aí. E isso nos ajuda a ajudar os outros, porque já vivenciou isso. Mas voltando um pouquinho ao arquétipo, que para mim não fica muito prático a gente ajudar as pessoas em como trabalhar com isso. Ok, a gente até agora falou de como se identificou, para uns vai ser mais fácil, para outros está na cara, mas elas não vão querer ver, não vão se dar conta, porque nós estamos falando de animais lindos, maravilhosos, mas nem todos os arquétipos são bons, entendeu? Vou dar um exemplo. Imagina as pessoas que se enxergam como cobra. Tem um monte de coisa ruim, mas a cobra tem um monte de coisa boa. Eu me identifico muito na minha história com o urubu, entendeu? E eu não entendo, e ele é um animal que segue a minha vida, ele me traz informações da minha vida. Quando eu começo a ver muito urubu, atenção, urubu no chão, vem uma coisa bem complicada. Urubu no ar, ó, tô te vigiando. E aí eu fui estudar, mas por que urubu, né? Mas o urubu tem uma função na natureza, ele limpa. Ele é o que consome o lixo da natureza. E isso é uma função, porque eu tenho que ser que nem o fazão, que vem com umas penas lindas para enfeitar. Não, tem os lixeiros da vida e faz parte, graças a Deus, que o equilíbrio da natureza, e eu faço parte disso também. Entende? Então, o arquétipo não é o que eu quero, é o que é. Certo? Então, as Exatamente. pessoas que se enxergam como algo negativo, tu concorda que a cobra tem o seu lado muito positivo? Com certeza. E foi uma visão de Todos. igreja que trouxe a cobra, entendeu? Colocou um monte de coisa negativa pela cultura e não pelo que realmente ela é? Inclusive a cobra, se não me engano, é o símbolo da medicina, não é? Uhum, claro, da E, vida. E é aí que incomoda muita e daí a gente. gente fala, né? Começa com Freud. Freud falava muito, né? Agora não me vem, mas assim, Freud colocava bastante, me fugiu a palavra, mas assim, essa coisa da cobra, não sei se você lembra, né, para poder me ajudar aqui no meu desenvolver, né? Que Freud tu entende bem mais do que eu, mas eu posso Não, trazer um mas não pouquinho. entendo, não Hum, entendo muito de Freud, não sou hum, psicanalista. hum. Na verdade, na minha jornada, a psicanálise eu achei assim um tanto quanto difícil, porque é muito e eu acho que nós somos muito mais nós do que eu, então por isso eu não me foquei nessa parte de Freud, Tu já fez né? Que eu alguma sessão de psicanálise? Tu já fez algum fiz, tempo de fiz e para mim psicanálise? não Para funcionou, mim porque também eu não. falar comigo mesma, eu me olho no espelho e falo e tá tudo bem. Eu não me coloquei naquele sou deitadinho, ó, divagando, não é meu E espaço. Eu gosto de bater bola, que Isso. nem a gente está Mas fazendo. isso não serve para mim. Não quer dizer que a psicanálise não tem o seu valor. Eu acho que Freud E foi, até para né? Ele nós tem muita teríamos, importância, né? mas eu escolho o método. Eu Sim. escolho o método que eu quero interagir, A certo? gente escolhe o que mais tem a ver conosco. A nossa dinâmica. Voltando ao arquétipo, de novo, o que que eu posso fazer? Aí meio que uma dica, né? O que que a gente pode fazer para transformar esse arquétipo? Por exemplo, se eu entendo que o meu processo é cobra, eu vou entender e conhecer o que é uma cobra. Eu tô entendendo, olha a minha viagem. Eu vou me empoderar do que essa cobra tem, o que realmente tira cultura, tira preconceito, e entendo a Tira, força, a função na natureza. Olho cobras lindíssimas, cobras com venenos assassinos, entendeu? Porque isso é força, isso não é ruim, isso faz parte. Imagina um animal que vai ali, ela dá e deixa, e aí ela lê o teu rastro,
magnético para te achar quando o vídeo para te comer. Então, ela só te dá uma mordida e deixa que a vida faz, entendeu? Então, tem um monte de coisas boas. Então, o que que uma pessoa pode fazer para se empoderar ou para escolher o seu arquétipo? Na verdade, esse exercício que eu falei do animal, né, eu acho assim que é um exercício de projeção, né, de próprias características da pessoa, e é justamente isso que você falou, é uma ressignificação. Você fez uma ressignificação frente ao urubu, né? Você foi olhar quais são as características positivas desse animal, né? E a gente pode olhar e ver e dizer, ele também tem coisas boas, a cobra também tem coisas boas, né? Freud falava do falo, agora lembrei, né? Do falo que tem a ver com a cobra. Então, assim, é o quanto, né, a gente pode mudar e ressignificar, olhando para os dois lados e fazendo uma escolha, porque a escolha é baseada na tua decisão. Todos nós temos o poder da escolha do aqui e do agora, do momento presente. Eu posso escolher ficar com o lado ruim ou ficar com o lado bom. Eu posso acolher o lado ruim, que também faz parte de mim, mas eu também posso ressignificar e ficar com o lado bom, que também são minhas características. E está tudo bem. Então, essa ressignificação, primeiro eu preciso conhecer, porque, querendo ou não, arquétipos também são imagens herdadas dos nossos ancestrais e são Cultura. Uhum, inconscientes. Então, à uhum. medida em que eu começo a tornar consciente aquilo que é inconsciente, eu começo a poder ter a escolha e a possibilidade da ressignificação. Jung já falava que enquanto você não tornar consciente o teu inconsciente, as coisas na sua vida vão se repetir. É muito sábio isso. E Jung, né, ele era maravilhoso, né? Ele trabalha muito com sonhos, né? Ele tem um livro, Sonhos e Reflexões de Jung, Uhum. maravilhoso. As obras dele tem alguns livros que são mais difíceis de ler, né? Eu faço assim um link de Jung tanto quanto com Bert Hellinger, que são obras mais complexas de se ler, mas são dois excelentes autores de duas escolas, e Bert usa muito, né, Jung Uhum. para colocar a sua teoria, mas eu acho assim, são Isso. teorias maravilhosas e uma se complementa com a outra, né? Eu concordo. Acho que tem muitas obras falando sobre isso. Hoje em dia, eu vejo muitas técnicas e ferramentas. Na internet tem muita coisa falando sobre isso. Mas como eu utilizo o arquétipo? Como eu vou colocar aquela imagem, vou presenciar e vou carregar isso diversas vezes ao dia, e como se isso fosse entrar de uma osmose, de alguma forma, na minha vida, e eu passarei a ser aquilo. Eu não entendo que a coisa funciona dessa forma. Claro que um arquétipo, no sentido de eu estou mudando a minha programação mental. Por exemplo, eu quero entrar no caminho da prosperidade. Então eu vou começar a focar em imagens que me tragam prosperidade. Por quê? Porque eu quero acessar nesta frequência. A mesma coisa, eu passo o dia inteiro vendo tragédia na televisão. O que que vai acontecer comigo? Eu me associo a imagens de baixa frequência, é música, é texto, é conversa, é pensamento, tudo, né, que eu associo a baixa frequência, eu vou me ligar a baixas frequências. O animal um animal, ele é neutro, mas tem outros arquétipos que já carregam por natureza imagens. Por exemplo, uma caveira não é neutra, entende? Uma cruz não é neutra. Ela já vem com uma carga, entende? Ela já Você, associa. aí você está falando dos arquétipos carregados de um simbolismo místico, né? Tem um simbolismo místico tanto na caveira quanto na cruz. Vamos parar para pensar, a caveira para os mexicanos, na cultura mexicana, ela é honrada. Por quê?
porque eles honram muito os mortos. Uhum, uhum. Então, para eles é algo muito positivo. Existe aquele filme da Disney que eu acho fenomenal, Viva a Vida, se não me É, engano, viva la né? vida, né? Viva la Vida, que é Muito legal aquele lindo e filme. fala das É, caveiras. Então, uhum. assim, olhe que Dia dos lindo a Mortos. significação que os mexicanos dão, né, para as caveiras. É um bom Enquanto, jeito de explicar. O outro é um pirata, é morte, é perigo, entendeu? É tudo isso. Pode ser um perigo, exatamente, como pode ser um culto. Porque ali aquele arquétipo que vem dos mexicanos vem carregado de uma honra, de pertencimento, respeito. de respeito, de beleza, porque elas pintam, elas ficam lindas, é festa, é comemoração, é um olhar, né? É um De olhar. agradecimento à vida, não é mesmo? E isso faz parte do processo de individuação, né? Que Jung já falava, que nós precisamos começar no processo de individuação, que é o processo da gente olhar para o nosso desenvolvimento, a partir das imagens, dos arquétipos que nós temos. Só que os arquétipos, olhe a significância que nós damos numa cultura e a significância que nós damos na outra cultura. Perfeito. E agora nós fazemos uma salada com tudo isso, né? De novo, que lado Exatamente. eu escolho olhar? Exatamente. Então, assim, Uhum. é o lado que eu escolho olhar, eu acho que tem a ver também, dependendo do processo de individuação que a pessoa está. Porque se ela está num processo que ela não está enxergando e ela está, de repente, não olhando para si, ela não vai conseguir acessar Mas o aí tu que concorda que seria ela não necessário. está escolhendo nada? Quando eu Concordo. estou nesse processo, eu não tenho escolha. Não, não tenho. Daí eu sou exatamente manipulável. A vida está me escolhendo. Claro que eu tenho Exato. escolha, porque eu posso interromper isso a qualquer momento, sim, mas grande parte da população está nesse processo do não ver, não quero enxergar, não quero. E está tudo certo, né? Porque eu também não vou me arrogar como o grande iluminado, porque eu tenho um olhar um pouco diferente do que a grande maioria. Não, até porque a gente também está na nossa jornada de individuação, do Sim. nosso processo interno, do nosso conhecimento também, tanto da nossa luz quanto da nossa sombra, Uhum. E né? posso assim, para a gente não se estender muito, Ana Paula, tu tem alguma dica, alguma coisa que tu gostaria, né? Como que uma pessoa, o que que ela deve fazer, se é ler algum livro, se é fazer uma viagem interna, de que caminho tu sugeriria para poder usar ao seu favor a questão do arquétipo, porque na espiritualidade, o que eu posso dizer é que o arquétipo vem para refletir algo. Né? Então, sempre que um arquétipo pelo campo espiritual se apresenta, ele está se apresentando para carregar uma imagem que, que o olhar do observador. Tá? Uhum. Então, a espiritualidade se apresenta para o olhar do observador, ok? Então, quer dizer Ok. que alguém vem de uma forma ou carregado de uma cultura, porque se nós tivemos N passagens por aqui, nós já vivemos em N lugares, já falamos N línguas, já fomos homem, mulher, criança, já tivemos N experiências. Então, Uhum. não é aquela experiência que importa, porque eu sou muito mais do que aquilo ali. Quando eu me Sim, apresento para alguém com o arquétipo da espiritualidade, quer dizer, eu venho com uma imagem ou de um orixá, ou de um irmão trabalhador, um índio, um preto, eu estou carregando um arquétipo, nada além disto, certo? sim, Só que na humanidade também funciona desse jeito. também. O que que eu Acredito que posso também. fazer?
Olha, tem um livro de Jung que eu acho que as pessoas que têm interesse, né, nessa transcendência, nesse processo de individuação, é Jung e o Caminho da Individuação, né? Talvez seja o primeiro livro que quem tem essa vontade de desenvolvimento humano pode olhar, a individuação que Jung começa, que é o processo de desenvolvimento interno de cada um. Então, eu acho que seria um ponto para dar um início a algo, né? Se as pessoas quiserem olhar para isso. E também acho super legal o que nós falamos há pouco sobre o Viva la Vida, né, da Uhum, Disney, que as uhum. pessoas também podem olhar e também olhar para a vida com esse olhar mais leve, né? E também ressignificar o arquétipo da caveira. Então, eu acho que esses dois links são bem interessantes para quem quer começar a olhar de uma forma um pouquinho diferente e que esteja aberto ao novo, porque o primeiro ponto é a gente estar aberto a poder olhar para o novo e enxergar algo um pouquinho mais além, que são os nossos primeiros passos. Perfeito. Eu acho que a gente contribuiu, né? Não sei se tem mais alguma coisa, senão eu vou encerrando. Acho que por hoje é só. Para não ficar muito longo. Agradeço, né, a presença de todos, um grande abraço e até a próxima. Pessoal, muito obrigado. Faço da Ana Paula minhas palavras. O nosso objetivo é trazer informação. Se você quiser que a gente aprofunde esse assunto, se você quiser participar de alguma live sobre este ou outros assuntos, são todos muito bem-vindos. A gente tem o objetivo de clarear, de iluminar um assunto, mas não distinguir e nem falar tudo que seja possível sobre esse assunto. Se tem lógica para você, se inscreva no canal. Se tem lógica para você, divulgue, participe e partilhe com os outros. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a